pessoal, eu sou José, professor de matemática do Cefet, unidade de Timóteo, e dando sequência ao estudo de fórmula de Moave. Nessa segunda parte irei falar sobre a segunda fórmula de Moave, que nos permite calcular as raízes de um número complexo de uma forma geral. Vamos lá. Estou começando com a definição. Dado o número natural n maior ou igual que 2 e o número complexo z, nós dizemos que o w ele é uma raiz enésima do número z se w elevado a n é igual ao número z. Então, por exemplo, no caso particular em que o n vale 4, nós dizemos que o w ele é uma raiz quarta do número z se w elevado a 4 é igual ao número z. Então, por exemplo, o número raiz de 3 menos i, ele é raiz cúbica de menos 8i. Então, como é raiz cúbica, então nós estamos no caso particular em que o n vale 3. E aí, pela definição, raiz de 3 menos i, ele vai ser uma raiz cúbica de menos 8i, se raiz de 3 menos i elevado ao cubo é igual a menos 8i. E aí, calculando a potência de raiz de 3 menos i, nós temos raiz de 3 menos i ao cubo vai ser raiz de 3 menos i ao quadrado vezes raiz de 3 menos i. E aí nessa parte aqui a gente pode desenvolver o produto notável, né? Que fica quadrado do primeiro termo, quadrado de raiz de 3 é 3, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então fica menos 2 raiz de 3 vezes i, menos 2 raiz de 3 vezes i, mais o quadrado do segundo termo, que é o quadrado de i, que é menos 1. Então, menos 1 daqui, vezes raiz de 3 menos i, que é o restante aí. E aí, efetuando essa operação, né, 3 menos 1 vai dar 2, menos 2 raiz de 3i, vezes raiz de 3 menos i, que se mantém. Aplicando a distributividade aqui com relação à soma, nós vamos ter 2 vezes raiz de 3, para o primeiro, 2 vezes menos i para o segundo, menos 2i, depois menos 2 raiz de 3i vezes raiz de 3, e aí observa que vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que é 3, vezes menos 2 dá menos 6, vezes i, menos 6i. E por último, menos 2 raiz de 3 vezes i vezes menos i, vai ficar 2 raiz de 3 vezes i ao quadrado é menos 1, então deu menos 2 raiz de 3. E aí observa que 2 raiz de 3 pode ser cancelado com 2 raiz de 3, o que sobra é menos 2i, menos 6i, que é menos 8i. Então, de fato, o número raiz de 3 menos i, ele é uma raiz cúbica de menos 8i. Então, veja que uma pergunta que podemos fazer para esse caso particular, né, no caso das raízes cúbicas do número menos 8i, é quantas raízes cúbicas esse número tem, e além disso, como que podemos determinar cada uma dessas raízes. E de um modo geral, dado o número z qualquer, né, quantas raízes enésimas esse número z vai ter, e como determinar cada uma dessas raízes. Para responder essa pergunta de modo geral, é que sejam dados dois números, um w na forma trigonométrica e o outro z também na forma trigonométrica. Vamos supor que o número w ele é a raiz enésima do número z, então significa dizer que w elevado a n é igual ao número z, e aí a gente vai tentar encontrar condições sobre o módulo de w e sobre o argumento de w para garantir que esse número complexo aqui seja, de fato, uma raiz enésima do número z. Então, veja, aplicando a primeira fórmula de Moave no número w, né, então nós temos módulo de w elevado a n, vezes cosseno de n-alfa, mais i seno de n-alfa. E aí nós queremos que esse número w seja igual ao número z. E aí com isso nós temos essa expressão aí. Veja, aqui você tem uma igualdade de números complexos, e aí para que esses números complexos sejam iguais, primeiro é necessário que os seus módulos sejam iguais. Então, módulo de w elevado a n deve ser igual ao módulo de z.
E aí veja que com isso aqui nós já conseguimos uma relação entre o módulo de W e o módulo de Z. Veja que o módulo de W ele é dado a partir da raiz enésima do módulo de Z. Então, esse número W aqui, nós podemos reescrevê-lo da seguinte maneira. O W vai ser o seu módulo, que neste caso concluímos que é raiz enésima de Z, vezes cosseno do argumento, que a gente vai tentar determinar, mais e seno do argumento. Bom, para determinar quem que é o argumento do número W, observe o seguinte. Uma vez que os módulos são iguais, aqui você pode cancelar o módulo de W elevado a N com o módulo de Z. E aí o que sobra são as expressões envolvendo seno e cosseno, que é um número complexo também. E aí, para que esses números complexos sejam iguais, é necessário que a parte real do primeiro seja igual à parte real do segundo, assim como a parte imaginária do primeiro seja igual à parte imaginária do segundo. E aí, com isso, nós temos as seguintes relações. Cosseno de N-alfa tem que ser igual a cosseno de θ, assim como seno de N-alfa tem que ser igual a seno de θ. Veja que aí está me dizendo que esses dois ângulos eles têm o mesmo seno e o mesmo cosseno. Então, vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico. Então, suponha que esse arco aqui seja o arco determinado por θ, o ângulo θ. E aí, esse ângulo ele tem um certo valor para o cosseno e tem um certo valor para o seno. E já que o N-alfa tem o mesmo valor para o seno e o mesmo valor para o cosseno, o N-alfa ele é obtido a partir do ângulo θ somado uma volta, ou, de um modo geral, um múltiplo de uma volta completa, né? Que significa somar 2π. Então, o N-alfa ele é igual a θ acrescentado de um múltiplo de uma volta completa. Bom, isolando o alfa aqui nessa expressão, nós encontramos que o alfa é igual a θ mais 2π sobre n, em que o n, né, veja que o n é o índice da raiz que estamos calculando, ou a potência que aparece aqui, né, lá da definição da raiz, e o k aqui ele é um número inteiro que vai indicar o número de voltas que você tem que dar para obter o ângulo alfa, né, a partir do ângulo θ ali. E esse k, a princípio, ele pode ser qualquer número inteiro. Depois nós vamos estudar qual que seria a restrição, né, ou as restrições para esse número k. Então, substituindo esse argumento agora, o alfa, né, na expressão para o w, nós encontramos isso aqui. Então, aqui é a maneira de determinar uma raiz enésima do número z em termos do seu argumento, né, o argumento de z, e em termos do módulo de z. Essa expressão que acabamos de determinar é a segunda fórmula de Moivre, e aí ela diz basicamente o seguinte, que se o número w ele é a raiz enésima de um número z, z dado na forma trigonométrica, então o w é dado dessa forma. O seu módulo é a raiz enésima do módulo de z, vezes cosseno do argumento, que é obtido dessa forma, né, como nós já vimos, mais e seno do argumento também, que é dado dessa forma. Então veja que agora o que nós temos que preocupar é com os valores de k, que aparecem aqui, né? Mas aí observa que para cada valor de k diferente que é dado, significa que é gerado um argumento diferente. E aí, se é gerado um argumento diferente, então você tem uma raiz enésima do número z diferente, né? Na verdade, essas raízes podem ser iguais, dependendo do argumento que você conseguir aqui com os valores de k. Então, veja, à medida que você varia os valores de k em todos os números inteiros, então isso aqui vão gerando infinitas raízes, uma para cada número inteiro que você considera. Algumas delas vão ser iguais, mas aí o que nós queremos é que essas raízes sejam todas distintas. E aí veja, para que essas raízes sejam todas distintas, é necessário que esse argumento do ângulo, ou esse argumento do número w, ele seja o argumento principal do número w. E para que ele seja o argumento principal, né, por definição, ele tem que ser maior ou igual que zero e menor que 2π. Então, sendo o argumento principal, a gente garante que todas essas raízes vão ser distintas. Então, primeiro, para que ele seja maior ou igual que zero, veja que basta que o k ele seja maior que zero, né?
porque como o θ ele é argumento principal lá do número z, né? Que o θ ele é argumento principal, então o θ ele é maior ou igual que zero, né? Ele satisfaz essa condição. Então, para que isso tudo aqui seja maior ou igual que zero, basta que o k seja maior que zero. Então, para essa primeira condição, nós exigimos que o k seja positivo, seja um número inteiro e maior ou igual que zero. Agora, para outra situação, eu vejo que esse argumento ele vai ser menor que 2π se esse número k ele for menor do que n. Porque veja no caso em que o k vale n. Se o k vale n, então o que você tem aqui vai ser θ mais 2nπ sobre n. E aí, separando essa expressão, nós vamos ter θ sobre n mais 2nπ sobre n. Isso dá 2π. Claro que esse ângulo, esse argumento, ele é maior do que 2π. Maior ou igual, né? Mas nós queremos que ele seja menor. Então, para que ele seja menor, nós temos que exigir que esse k que você vai substituir aqui, ele seja menor do que n. Então, se ele é menor do que n, então ele pode ser, no máximo, n menos 1. Então, nós concluímos o seguinte. Todas as raízes enésimas do número z são dadas por essa expressão, em que o k pode assumir valores que vão de 0 até n menos 1. Lembrando que o n é o índice da raiz, então o valor de k ele vai até uma unidade a menos que o índice da raiz. Por exemplo, no caso em que o n vale 3, então os valores de k eles vão ser 0, 1 e 2, né? Uma unidade a menos que o índice. Mas aí a gente pode observar também outra coisa importante, é que cada valor de k ele gera uma raiz, e aqui como nós temos, né, nesse caso particular, 3 valores de k possíveis, então você vai ter 3 raízes cúbicas do número z. E de um modo geral, veja que quando se trata da raiz enésima, você vai ter n valores possíveis para o k, então com isso você vai ter n raízes enésimas de um número complexo z qualquer. Então, a fórmula de Moave, a segunda fórmula de Moave, ela pode ser reescrita em termos desses valores de k. Então, nós dizemos agora que um número w, k, ele é raiz enésima de z, se esse wk ele for dado por essa expressão, em que o k pode assumir valores que vão de 0 até n menos 1. E aqui veja que o índice que colocamos aqui no k significa que para cada valor de k que é tomado nesse conjunto, você tem uma raiz WK diferente ali. Então, vamos a um exemplo. Vamos calcular as raízes cúbicas do número complexo z igual a menos 8i. Então, veja, o primeiro passo é escrever o número complexo z na forma trigonométrica. Ele é um número imaginário puro. E aí, se ele é imaginário puro, então o seu módulo vai ser igual ao módulo da parte imaginária, que nesse caso é 8. E, além disso, como a parte imaginária é negativa, então o argumento de z vai ser igual a 3π sobre 2 ou 270 graus. E aí veja, como se trata da raiz cúbica, então o n neste caso é 3. Então podemos usar a segunda fórmula de Moave substituindo o n por 3. E aí fica raiz cúbica do módulo de z, então raiz cúbica de 8, vezes cosseno do argumento de z, que é 3π sobre 2, mais 2kπ sobre 3. Mais e seno do argumento de z, mais 2kπ sobre 3. Raiz cúbica de 8 é 2. Aqui, para o argumento, nós vamos ter o seguinte. 3π sobre 2 é 270 graus. Dividido por 3 vai dar 90 graus, ou π sobre 2, como está escrito. E para a segunda parte, nós vamos ter, obviamente, 2kπ sobre 3, que é isso daqui. Como o n é 3, né? Como nós vimos, o n é 3, que é a raiz cúbica, então k ele vai assumir valores que vão de 0 até 2, gerando assim 3 raízes cúbicas para o número menos 8i. Então, primeiro, se o k vale 0, então nós estamos olhando para a raiz w0. Bom, mas se o k vale 0, então aqui vai dar π sobre 2. Então fica 2 cosseno de π sobre 2, mais e seno de π sobre 2.
Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui fica i vezes 2. 2i é a primeira raiz. Agora, para k igual a 1, nós vamos ter o w1, que é a segunda raiz. Veja, mas se o k vale 1, você tem, na verdade, é π sobre 2 mais 2π sobre 3. π sobre 2 é 90. 2π sobre 3 é 120. 90 mais 120 dá 210. 210 são 7π sobre 6, ou 7 vezes 30 graus. E aí fica 2 vezes cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Lá, olhando para o arco ou o ângulo 7π sobre 6 no ciclo trigonométrico, ele tem como valores para o cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica menos raiz de 3 sobre 2. E o valor do seno é menos meio. Então, aqui fica menos meio. Então, multiplicando por 2, vai ficar menos raiz de 3 menos i. Menos raiz de 3 menos i. Por último, se o k vale 2, veja, se o k vale 2, então aqui nós vamos ter 4π sobre 3 mais π sobre 2. 4π sobre 3 é 240 graus, mais 90 vai dar 330. 330 é 11π sobre 6, né? 11 vezes 30 graus. E aí fica 2 vezes cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. O arco, né, 11π sobre 6, ou ângulo 11π sobre 6, ele tem como cosseno raiz de 3 sobre 2 e seno menos meio. Então, aqui fica raiz de 3 sobre 2 menos meio. Multiplicando por 2, fica raiz de 3 menos i. Raiz de 3 menos i, que é aquela raiz lá que nós pegamos lá no exemplo inicial. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos.